Você teve várias retros do curso intermissivo ou foi só essa do... Na infância e adolescência eu tive várias experiências. Eu tive, por exemplo, eu tive uma que eu estava no curso de medicina, eu saí do corpo, me levaram para um local, daqui a pouco eu estou vendo lá, eu treinando sair do corpo, tinha tipo um molde de transparente, como se fosse um corpo. E você encaixava ali e volitava e fazia assim. Aí volitava e ficava olhando para o corpo. Aí depois voltava, encaixava lá e treinava. E isso era para ter a sinapse do que é a decolagem lúcida. E tinha uma pessoa junto comigo fazendo a mesma coisa. E a pessoa ficava lá e ela não conseguia. Ela não volitava para fora. E aí eu fazia isso, ia lá e ajudava ele a sair. Tudo com CX. Conseguia sair. E aí eu botava ele de novo e eu deitava lá e ficava fazendo. E eu falava para ele, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai lembrar lá. E eu lembro que eu pegava ele depois e a gente saía voando pela janela, tipo uma espécie de um janelão assim. E aí o que acontece? Eu estava estudando medicina. E quando eu tive essa projeção, o cara que eu estava ajudando lá era um cara da minha sala da medicina. Aí eu falei, puta, não é possível. E aí o que acontece? Todo o curso de medicina até aquele momento, eu tinha coincidência com ele, que eu não tinha associado. No mesmo curso, no mesmo grupo de anatomia para dissecar o cadáver, no mesmo grupo de fisiologia, uma série de coisas, e afinidade e tal. E ele super precoce, ele entrou com 16 anos, líder, cara bonito assim, deve ter macrosoma, eu acho. Os mesmos interesses, queria fazer cirurgia, na época eu também queria fazer cirurgia, enfim. Aí eu falei, como é que eu vou falar isso para esse cara? E ele líder num processo religioso, de grupo de jovens, fazendo assistência. Você tem uma ideia, ele liderou um movimento de TACOM lá, em que lá na esplanada dos ministérios foram colocados brinquedos em volta daqueles gramados que tem lá na esplanada dos ministérios, bateram recorde e tal. E aí o que acontece? Um belo dia a gente foi fazer um trabalho eu lembro até hoje, de neurofisiologia na casa dele, com um grupo, e as pessoas começaram a perguntar, porque elas sabiam que era voluntário, né? Eu coordenava lá a unidade Brasília. Começaram a perguntar sobre isso, eu fui falando a minha condição, a minha história, como é que aconteceu, e ele era o dono da casa, ele estava preparando tipo um brigadeiro, uma coisa para a gente comer lá. E a gente começou a conversar, já tinha acabado o trabalho, tal, e ele não estava. Quando ele chegou, o assunto já estava quente, falando abertamente sobre projeção, sobre curso permissivo, ProEx, uma coisa assim, com os termos adequados. E ele, quando chegou, eu queria ver a repercussão dele, eu com jeito. Quando ele chegou, ele ouviu, ele entendeu, ele falou, nossa, mas eu tenho isso desde pequeno, eu não conseguia, eu ia dormir e saía do corpo, eu ia dormir e saía do corpo. E eu tinha muito medo disso, muito medo, isso me atrapalhou muito. E aí eu fiquei com tanto medo, o que aconteceu? Eu acordava chorando, a minha família, que é de base católica, me levou para um centro espírita e eles trancaram o meu parapsiquismo, falando na linguagem de hoje. Eles fizeram lá uma energização e desde então eu nunca mais tive isso, ainda bem, porque dava medo. Eu falei, puta, o que eu vou fazer agora? Então você vê, é uma pessoa que eu acho, né, na minha vivência, foi preparada, fez curso intermissivo, era para estar fazendo um trabalho um pouquinho mais avançado, mas caiu na auto-mimese de líder religioso do passado. Então hoje eu estou acompanhando, ele casou, tem 2 filhos, é um cirurgião, é muito amigo meu, mas em algum momento talvez isso vá começar a ecoar. O interessante é que começou a me dar uma irresistibilidade para fazer a pergunta. E eu percebi que o Consex aproximou, provavelmente intermissivista, e estava num processo desse de questionamento, como é que eu vou lembrar? Alguma coisa ligada a isso. Quando você começou a falar, começou a me dar mais repercussão. Tem que trabalhar com a memória, você vê, a gente fez E essa dúvida deles de como fazer isso, parece que veio muito forte a vontade de perguntar. Como se fosse E você vê que não adianta lembrar, né? Você tem que ter ajuda para você não, vamos dizer assim, como no caso dele, não se desviar, não. Por causa da família, ou por causa de algum medo da infância, ou por causa de algum contexto, às vezes a pessoa vai perder mais tempo para depois retomar o que ela... Porque o professor Valdo chegou a falar que é mais difícil a gente recordar das últimas vidas e até do intermissivo do que de repente de 1000 anos, de 500 anos atrás. Esse questionamento que estava aqui rolando aqui, entendeu? Mas como é que, se é mais difícil, vê como são como as é que coisas. o Pedro lembrou? Como é que você recordou, aliás? O que acontece? A gente fez uma palestra aí sobre a viagem à França, viagem retrocognitiva.
foi bacana, deu quase 80 pessoas, e sempre está acontecendo isso agora. Desde o primeiro retrocenha, tem 3 fatos marcantes. O primeiro retrocenha, o segundo e agora esse da França. Não vou contar porque é muita coisa, mas esse da França tinha lá uma sopa depois. Estava incluído no preço, como todo mundo lá no hotel, tomar a sopa. Quando a gente está na sopa, na mesa, conversando, eu recebo uma mensagem no meu celular, que eu não entendi nada, era um grupo, me incluindo num grupo, que era 14 anos. 14 anos? Que grupo é esse? O povo falando e eu olhando assim. E aí as pessoas: olá, Pedro, hoje faz 14 anos que você se formou em medicina. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Aí uma foto do grupo da medicina que esse cara está lá. Então você vê a coincidência, a sincronicidade louca. Por que é naquele dia? Outra coisa, no mesmo dia do aniversário da Cris. Não é esquisito isso? Então você faz uma evocação da vida da França, lá do Littré e outras, que aquilo reverbera naquele grupo da medicina, que eu sei que tem alguém que ficou comigo no intermissivo, pelo menos uma parte, entendeu? Então, uma coisa acaba batendo na outra. Mas a minha dúvida é assim, são poucas pessoas que a gente conversa aqui nessa CCI que tem recordação do intermissivo. Aí tem que ver raro como você ver o a pessoa tempo lembrar. que foi. Eu tenho certeza que eu fiz isso. Eu lembro direitinho, eu lembro que eu combinei com eles, eu lembro que eu era pequeno, eu falava, eu sei que eu vou encontrar algum grupo, eu achava que era profissão. Depois que eu encontrar, eu vou enfiar a cara e vai ser ali. Então eu achava que era o processo de profissão. Aí quando veio o instituto, que eu conheci com 15, 16 anos, eu falei, não, é isso. E o meu combinado com eles era, principalmente, vocês me ajudam nessa fase. Porque depois que eu entrar, eu sei que não... Você vê, o Littré foi isso, pegou o positivismo e foi. Pegou lá os projetos mentais somáticos e foi até o final. Então existe essa tendência mais de pegar e se comprometer com a coisa. Então eu acho que eu levei isso em consideração na hora de ressomar. E só fechando, essas consex que você viu volitando aí no começo, foi o quê? CP2? CP2 em Belo Horizonte. Bom dia, 6 da matina. E não se esqueça da consciência intrafísica. Seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.